pessoal, beleza? Professor Vasconcelos, hoje nós vamos trazer mais um vídeo sobre o curso Análise das Demonstrações Financeiras. Especificamente hoje nós vamos falar sobre a análise do ciclo operacional de uma empresa, tá? Mas antes de mais nada aí, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações para você ficar atento, ligados aos novos vídeos que serão postados, não só desse assunto, mas de outros assuntos também. Curta, compartilhe, faça os comentários. Isso a gente vai auxiliando, a gente dá um feedback melhor para vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o ciclo operacional, como nós podemos analisar o ciclo operacional de uma empresa, tá certo? Tem algumas variáveis importantes que nos dão um indicador interessante para verificar como a empresa está operacionalizando o seu processo de compra e venda e pagamento. Então, a atividade de uma empresa, normalmente, ela tem um ciclo, né? Toda atividade empresarial tem um ciclo, que começa com a compra, né, da matéria-prima, a sua produção, a sua estocagem, a sua venda e, finalmente, o seu recebimento. E começamos tudo de novo, né? Então, você tem a compra, né? Então, você compra a matéria-prima como primeiro passo. A empresa vai ao seu fornecedor, compra matéria-prima, estoca, né? Nesse processo aqui tem a estocagem do material, tá certo? Tem a estocagem, é o tempo que a empresa gasta para manter essa matéria-prima em estoque até a sua produção, tá certo? Depois ele tem o processo de produção propriamente dita, né? Que é o processo que ela requer essa matéria-prima que está em estoque e leva para a linha de produção. Depois que ela produz esse produto, ele tem também um prazo aqui, um processo intermediário, que é a estocagem, né? Também, né? Só que do produto terminado, né? Do produto terminado. E esse prazo daqui para cá nós temos que é a venda propriamente dita, que é a realização da atividade operacional dela. Então ela requer do estoque de produtos acabados para a venda, tá certo? Vende o produto, tá certo? E nesse da venda para cá nós temos o prazo médio de recebimento, ou seja, quanto tempo que a empresa leva para receber. Então esse é o ciclo operacional, é da compra até o recebimento da matéria, da sua venda realizada. E nesse interstício também nós temos que comparar, né, com o prazo médio de pagamento e tudo mais, tá certo? Então cada etapa que nós temos dentro desse ciclo operacional que a empresa tem, nós vamos ter o que? Prazos de execução, né? Então nós temos aí talvez da estocagem até a produção, 15 dias, 20 dias, 50 dias, vai depender do período que a empresa está girando o seu estoque, né, de matérias-primas. Né, questão de produção, quanto tempo ela leva para produzir, para ela vender, para ela receber, para ela pagar, enfim. Então nós temos prazos em cada ciclo operacional, tá certo? É o que nós vamos estar enfocando hoje, nesse vídeo de hoje. Como que esses ciclos operacionais vão estar contribuindo, interferindo na atividade fim de uma empresa, beleza? Então vamos lá. Então, como eu disse, a compra de matéria-prima ele tem um prazo de armazenagem. A compra fica parada ali até que a linha de produção requeira aquele material para ser produzido, né? Aí a produção, quando ele termina leva um tempo para se produzir, claro, né? Depois ela tem um prazo, né, para que essa mercadoria produzida fique estocada, que seria o estoque de produtos acabados, aguardando que o setor de vendas faça a sua venda para que se faça a transferência de propriedade e posse daquele produto acabado ao cliente, né? Então nós temos esse prazo, né, da venda que fica ali aguardado, esperando a realização efetiva da venda daquele produto acabado. Depois disso, que é realizada a venda, nós temos o prazo de cobrança das duplicadas, no caso de as vendas sejam a prazo, né? Só faz sentido essa interpretação
caso a venda seja realizada a prazo. Quando ela é realizada à vista, né, o recurso é basicamente imediato, né, líquido e certo lá no caixa da empresa. Então, quando se fala de recebimento a prazo, nós vamos ter esse delay, esse lapso temporal aí de recebimento dessas duplicatas referentes à venda a prazo. Ok? Então, como eu disse, tudo demanda tempo e nós vamos estar analisando especificamente no ciclo operacional como esses tempos necessários em cada etapa que nós estamos estudando aqui, como que isso está interferindo, né, na geração de receitas para a empresa. Beleza? Então, se as vendas são à vista, não existe prazo de cobrança, como eu disse. Fez a venda, o cliente pagou à vista, dinheiro no caixa, mercadoria para o cliente. Acabou relação a priori de compra e venda. Nós não estamos discutindo do pós-venda, isso não nos interessa aqui. Nos interessa o ciclo operacional. Se a produção é sob encomenda, isso aí também é importante a gente estar destacando aqui. O que é uma produção sob encomenda? Por exemplo, você vai comprar um carro numa concessionária. A concessionária não tem aquele carro, tem aquele carro de showroom ali que ela demonstra para você fazer o test drive, para você conhecer o veículo e tudo mais. Mas ela não dispõe daquele veículo propriamente dito em estoque, salvo em algumas situações, né, para que ela possa vender. Então ela vai encomendar a produção daquele veículo na fábrica para que ele possa ser produzido, fabricado, né, e transferido para a concessionária para que haja efetivamente a venda. Então, quando se fala de prazo de produção sob encomenda, não existe prazo de estocagem daquele veículo, especificamente no nosso exemplo, né? Então, a concessionária vai vender o carro, venda do carro, só que o carro, né, não existe. Não existe no estoque, não é que ele não existe, no estoque ele não existe da concessionária. Então a concessionária pede à fábrica o veículo que é produzido sobre as necessidades do cliente, né? E aí nesse prazo, né, existe nesse caso aqui tem o prazo de produção, ok? Normal. Prazo de produção. Normalmente, as concessionárias pedem aí de 30, 60, até 90 dias, dependendo do cenário macroeconômico, né? Num cenário de pandemia como nós estamos vivendo, né, talvez aí 90 dias seja o prazo mínimo, né? Por quê? Porque nós temos aí um cenário mais macro, talvez escassez de produtos, mão de obra, enfim, nós temos um cenário que esteja tornando a produção de veículos um pouco mais lenta. Mas as concessionárias pedem aí de 30 a 90 dias. Num cenário normal, talvez aí 30 dias no máximo seja o prazo suficiente. Mas num cenário adicional, diferente, ela dizendo que como nós estamos vivendo atualmente, talvez esse prazo de produção e entrega seja mais alongado. Tá certo? Mas tudo isso impacta o quê? Na atividade. Nós estamos falando que, basicamente, ciclo operacional. Isso tudo vai impactar na nossa atividade operacional. Tá? Então, quando se fala especificamente sobre encomenda, não tem prazo de estocagem, porque à medida que o produto ele é concluído, ele é remetido, no nosso exemplo aqui, para a concessionária, para a realização da venda propriamente dita. Tá? Muito bem. Então, quando nós pegamos todos aqueles prazos que nós falamos, prazo de compra de matéria-prima, prazo de produção, prazo de estocagem, prazo de venda, prazo de cobrança, né? Isso, o Asaf Neto chama isso de prazo de maturação, né? Esse prazo de maturação é o tempo médio que a empresa possui desde a compra da matéria-prima até o recebimento das vendas realizadas a prazo, né? Então, desde lá, a compra da matéria-prima até o recebimento, a SAF Neto, né,
chama de prazo de maturação. Massaf Neto 2010, né, que ele fala sobre, que ele tem um livro sobre análise das demonstrações, ele chama de prazo de maturação, tá certo? Quanto maior, olha a análise que ele fala, ó, que ele faz, quanto maior for este tempo de maturação, maior será a necessidade de recursos que a empresa deverá alocar para financiar a atividade, a sua atividade operacional. Então, quanto mais tempo ela levar para receber, né, os valores das suas vendas a prazo, isso vai impactar na necessidade dela injetar mais dinheiro na sua atividade operacional para que ela possa desenvolver outras vendas, outras compras, né? O ideal nesse caso aqui, nós vamos ver quando compararmos com os prazos de pagamento, é estarmos recebendo, temos um prazo de recebimento o menor possível. Por quê? Porque eu recebo, é melhor uma empresa, melhor dizendo, né? Uma empresa para uma empresa é melhor ela receber o quanto antes, para que ela possa de fato realocar os recursos dentro da sua atividade operacional, sem ter a necessidade de ela mesma usar o capital dela, né, os recursos próprios, né, que poderiam estar sendo alocados em outras necessidades. Aí nós estamos falando de custo de oportunidade, né? Em vez dela alocar recursos na produção, ela poderia estar fazendo alguma outra necessidade. Por isso que é importante ela ter o menor prazo possível de recebimento. E quando nós compararmos esse prazo de recebimento com o prazo de pagamento, que nós vamos falar mais adiante, isso aqui tem que ser o mais interessante possível para a empresa. Tá? Então, matematicamente, o ciclo operacional ele pode ser definido como? Então, o ciclo operacional, né? Tá aqui as definições das siglas. Ó. É o prazo médio de estocagem, ou seja, é o quanto tempo que ela gasta para estocar o produto dela, é o tempo médio de estocagem, mais o prazo médio de fabricação, é o tempo que ela leva em média para fabricar um produto, prazo médio de vendas, né? Mais uma vez, é o tempo médio que ela leva para vender aquele produto fabricado, né? O tempo que ela leva para vender esse produto. E o prazo médio de cobrança é o tempo médio em dias, em meses, em anos, vai depender da análise que nós estivermos fazendo, o quanto que ela leva para cobrar essas vendas realizadas a prazo. Então, quando nós somamos tudo isso aqui, prazo médio de estocagem, prazo médio de fabricação, prazo médio de vendas, mais prazo médio de cobrança, vai caracterizar o ciclo operacional, o quanto que aquela empresa está gastando em dias, em meses, em anos, né, para produzir a sua matéria-prima e receber a venda desse produto produzido. Tá certo? Que seria um giro completo, né? Vamos pensar em círculo, num círculo, seria o círculo completo da nossa atividade operacional. Ou seja, quantas vezes num ano, por exemplo, a empresa vai conseguir fazer esse giro? 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes? Né? Quantas vezes ela consegue girar para poder fazer esse ciclo operacional? Então, se nós pegarmos aqui a título de exemplificação, que o prazo médio de estocagem é de 20 dias, o prazo médio de fabricação são 16 dias. Então, ela compra a matéria-prima dela, né? Ela compra a matéria-prima e essa matéria-prima fica 20 dias no estoque até que o setor de produção requeira a matéria-prima para a produção. Aí nesse prazo de fabricação, o setor de produção leva 16 dias para produzir o produto, tá certo? E estocá-lo ali bonitinho, ele produz e deixa ali. Então até que a venda, né, ocorra, fica parado 16 dias, o processo todo dura 16 dias. O prazo médio de vendas desse produto acabado é de 40 dias. Então a empresa leva mais ou menos 40 dias para vender esse produto acabado, né? E
Finalmente, no ciclo operacional, essa venda que levou 40 dias para ser realizada, a empresa demora 32 dias para receber, caso ela seja a venda a prazo, 32 dias. Então, quando nós somamos estas 4 variáveis, né, os 20 dias da estocagem, 16 dias da fabricação, os 40 dias, né, da venda, mais os 32 dias do recebimento, nós vamos ver que a empresa, o ciclo operacional de uma empresa, leva em média 108 dias. 108 dias. Então, quase que 1/3 do ano, né? A empresa leva basicamente 1/3 do ano para fazer uma vez o giro completo do seu ciclo operacional. Então, se a gente considerar que seria 1/3, a empresa conseguiria fazer no máximo 3 giros desse processo ao longo de um ano, né? Aí podemos levar essa discussão para a questão de eficiência e pensarmos, né, se isso gera eficiência ou onde está a ineficiência no processo. Enfim, isso leva a uma série de questionamentos, né, para discutirmos, né, porque se ela gira só 3 vezes, algo talvez não esteja funcionando adequadamente no seu ciclo, dentro da sua atividade operacional, no seu ciclo operacional. Existe algum tipo de gargalo, né, nesse processo. E nós vemos aqui que talvez, né, olhando em termos de dias, né, o prazo médio de vendas e de cobrança, ele puxa um pouco, são 72 dias para vender e cobrar, né? Então, talvez aqui esteja o gargalo, porque nós gastamos 30 dias, né? 30 dias, a gente arredondar isso aqui, 30 dias para produzir, comprar matéria-prima e produzir, mas levamos 70 dias, ou seja, 2 meses para vender e receber. Tá? Então o gargalo provavelmente está na pós-produção, ou seja, venda e recebimento. Então aí seria o ponto a ser trabalhado pela empresa, reduzir esses prazos, tentar reduzir na realidade o prazo de venda e o prazo de recebimento. Mas a gente precisa saber a priori, né, que o ciclo operacional dessa empresa gira em torno de 108 dias, beleza? Então nós temos, né, para a gente finalizar esse vídeo, alguns indicadores, né, para finalizar essa ideia, que existem alguns indicadores importantes que vão nos ajudar a melhorar esse entendimento do que nós discutimos até então. Nós vamos mostrar, né, que existem ciclos, ou seja, indicadores de ciclo, melhor dizendo, que vão mostrar quantos dias em média a empresa produz, quantos dias em média uma coisa acontece, quando outra acontece. E quando nós comparamos isso tudo, nós vamos ter uma visualização melhor dessa capacidade operacional que a empresa tem, né? Beleza? Então, mais ou menos essa é a ideia que nós vamos ter daqui para frente, que eu vou trazer no próximo vídeo. Beleza? Então, se você gostou aí, foi útil para você, dá o seu joinha, compartilha aí, tá? E no próximo vídeo vou trazer especificamente os indicadores de ciclo operacional. No mais é isso, obrigado por ter assistido, nos vemos no próximo vídeo. Abraço a todos.